E que Deus em Cristo continue abençoando a nossa tarde, né? Livro do Apocalipse, capítulo 3, carta à igreja de Filadélfia. Livro do Apocalipse, capítulo 3, carta à igreja de Filadélfia. O verso 13, né? Nesse nosso propósito, a gente já tinha falado alguma coisa a respeito dos versículos que pertencem a essa carta, que foi endereçada à igreja de Filadélfia. A gente estava no capítulo 3, a gente já tinha trazido alguma coisa a respeito do verso 7, do 8, do 9, do 10, do 11, do 12, e agora o último versículo, que é o 13. Livro do Apocalipse, capítulo 13, capítulo 3, verso 13, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz assim, capítulo 3, o verso 13 do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente entende aqui que Jesus ele vai repetir por intermédio de João, essa sentença, né? Essa sentença, tanto a igreja de Éfeso como a de Esmirna, a de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia, onde ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o que a gente entende isso? Quando Jesus ele faz essa referência, ele faz referência ao Espírito Santo neste momento aqui, João, Jesus utilizando a pessoa de João, o evangelista, o que a gente entende? É que aqui é como se ele estivesse dando uma alternativa. A palavra é essa, dando uma opção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Era como se ele dissesse assim, trazendo para uma linguagem mais popular: se você quiser ouvir, bem. Se você não quiser ouvir, tanto faz. A opção é sua. Você tem uma alternativa, você tem uma opção. Você tem duas opções, entre ouvir o Espírito Santo e não ouvir. Então, é isso que a gente entende quando Jesus ele fala, usando a pessoa de João, aqui no verso 13 do capítulo 3 do livro do Apocalipse, quando ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Se quiser ouvir, bem. Também se não quiser, tanto faz. Mas aí vai surgir uma pergunta que é muito interessante. E essa pergunta, às vezes, vai gerar alguns debates em ambientes acadêmicos, dentro de seminário. Aquela velha pergunta, né? Existe a probabilidade, a chance e a condição de alguém resistir ao Espírito Santo? A gente aqui, nesse momento, a gente não queria teologizar e nem tornar as coisas muito complexas. A gente queria ser prático. Então, levando em consideração a necessidade do momento, o que é que a gente pode dizer? Biblicamente, levando em consideração aquilo que o texto fala, sim, existe a probabilidade, a chance e a condição de alguém resistir ao Espírito Santo de Deus. Aí vai surgir outras perguntas, tipo: quais são as maneiras, de que formas a gente pode resistir ao Espírito Santo de Deus? E este que vos fala, o irmão Messias, a gente achou, sabe o quê? A gente achou 3 maneiras, 3 situações em que nós podemos resistir ao Espírito Santo de Deus. E a gente queria compartilhar agora, né, no finalzinho desse propósito, essa reflexão. A primeira chance, a primeira condição, a primeira probabilidade, a condição, o momento em que alguém pode resistir ao Espírito Santo de Deus, a gente achou, sabe aonde? Lá no livro de Salmo 95. Primeiro, existem 3 maneiras da gente resistir ao Espírito Santo de Deus. A primeira qual é? A gente vai achar lá em Salmo 95. Salmo 95. Salmo 95. Vamos lá para o Salmo 95. É a primeira forma da gente resistir ao Espírito Santo de Deus. A gente vai achar lá no Salmo 95, o 7 e 8, que diz assim, ó: porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvir a sua voz, o verso 8 do capítulo 95 de Salmos, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia da tentação no deserto. Não endureçais o coração, né? Salmo 95, o 7 e 8. Então, qual é a primeira maneira, a primeira forma que a gente, situação em que alguém pode resistir ao Espírito Santo? É quando você, de maneira direta, você resiste a ele. O Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, está falando ao meu, né? E você endurece o teu coração, você fecha o coração, você está sentindo que é Deus falando com você diretamente. Mas você simplesmente fecha o coração para o Espírito Santo de Deus. E é legal que quando você vai lá para o Evangelho de João, né, lá para o meio do Evangelho de João, Jesus vai falar uma coisa a respeito do Espírito Santo. Que ele que nos convence da verdade, do pecado e do juízo. Né? Então, qual é a primeira maneira, a forma da gente, resistir ao Espírito Santo de Deus? É quando a gente resiste ele de forma direta. Ele fala diretamente ao nosso coração e a gente está sabendo que é o Espírito Santo. A gente está consciente, mas a gente simplesmente endurece de forma voluntária. Uma coisa voluntária, repetitiva. O Espírito Santo de Deus está falando a gente, tá aí, e a gente está ali resistindo. Não quero ouvir não. Né? Salmo 95,
o verso 7 e o 8. Né? E também a gente vai encontrar isso lá em Hebreus 4, verso 7. Agora, qual é a segunda maneira da gente resistir ao Espírito Santo de Deus? Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o verso 55, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. O verso 57 do capítulo 7 de Atos. Mas eles gritaram com grande voz, e taparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 55, verso 56, aliás, capítulo 7, o verso 55, 56, 57 e o verso 58. Esse momento aqui está fazendo referência ao momento em que Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, estava cheio do Espírito Santo. E ele foi levado ao Sinédrio, ao local onde estavam ali reunidos as autoridades religiosas da época. E a Bíblia diz que ele estava tão cheio do Espírito Santo de Deus que o rosto dele brilhava. A primeira maneira da gente resistir ao Espírito Santo de Deus é quando a gente fecha o coração para o Espírito Santo de forma direta. Ele fala o nosso coração de forma direta, a gente fecha o nosso coração. A segunda maneira qual é? É quando a gente resiste a um pregador ou a uma pregadora cheia do Espírito Santo. E é legal que no nosso meio pentecostal, eu nasci nessa época, espiritualmente falando, né? Que a gente ouviu muito falar o seguinte: se uma pessoa prega e não ganha uma alma, é porque tem algum problema na vida dessa pessoa. Eu ouvi muito isso, mas não é bem por aí, não. A Bíblia nos mostra que existe a probabilidade de você, o irmão ou a irmã, estar cheio do Espírito Santo de Deus, e ainda assim a tua pregação ser resistida. Então, qual é a segunda maneira da gente resistir ao Espírito Santo de Deus? É quando a gente resiste a uma pregação. Um pregador ou uma pregadora cheia do Espírito Santo de Deus. E foi isso que aconteceu com Estevão. Alguém vai dizer, não, mas é porque ele não tinha o Espírito Santo. Ele estava seco, ele era um pregador cru. Era não. Ele era um pregador cheio do Espírito Santo. Mas simplesmente as pessoas não quiseram ouvir porque realmente não era o mais conveniente. E a Bíblia diz que Estevão foi apedrejado. E qual é a segunda maneira da pessoa, de alguém, de nós resistirmos ao Espírito Santo de Deus? Sabe como é? Segunda carta de Pedro, do verso 1. A segunda carta de Pedro, verso 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do 20, o verso 20. Diz assim, primeira carta de Pedro, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Qual é a terceira maneira da gente resistir ao Espírito Santo de Deus? O texto aqui está falando, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que o quê? Que a Bíblia Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E se a gente levar em consideração o fato de que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, qual é a terceira maneira da gente resistir ao Espírito Santo de Deus? É quando a gente resiste àquilo que está aqui. Ó. Você começa a renegá-la. Porque o texto sagrado foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Foi escrito por homens, mas homens cheios do Espírito Santo de Deus. Eles não foram movidos pela sua própria vontade. Então, se a gente levar em consideração o fato de que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, a terceira maneira da gente resistir ao Espírito Santo de Deus é quando a gente começa a negar o que está escrito aqui. Não, eu não creio mais na Bíblia. Podemos utilizar outros meios e outros recursos para arrebanhar pessoas, né? 3 maneiras de nós resistirmos ao Espírito Santo de Deus. Quando ele fala ao nosso coração e a gente fecha o nosso coração. Quando nós resistimos a uma pregação vinda de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E quando nós começamos a negar aquilo que está aqui. Ó. E que Deus em Cristo continue abençoando a nossa tarde, início de noite, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchau.